Muito bem, galera, aqui é o Henrique, monitor da disciplina de cálculo vetorial de vocês. E a gente vai para mais uma sessão de problemas, né? A gente vai tentar ir para mais uma sessão de problemas, onde a gente vem tentar resolver exercícios relativos a limite e aspectos de limite e continuidade, beleza? Então, vamos lá, vamos ver aqui o que acontece, né? Abriu. Então, a primeira questão da lista, vocês receberam a lista do professor Gleice, né? Então, a primeira questão, um problema bacana, um problema mais usual, né? E é um problema que fala dessa questão da noção de limite, né? O que a gente tem que ter em mente? Primeiro, o que a noção de limite indica para a gente, né? Porque a noção de limite, ela dá um aspecto muito interessante para a função. Mas basicamente o que a noção de limite dá é uma noção de comportamento da função numa vizinhança especificamente, certo? Deixa eu ver se a gente consegue representar isso de alguma forma, né? Então, se você tiver, por exemplo, um certo P0 de coordenadas x0 e y0 dentro da R2, por exemplo, né? Então, o que significa dizer que o limite quando x, y tende a x0 e y0 da função f é um número real L, né? Significa que toda vida que eu tiver um x, significa que eu consigo achar um delta positivo, um delta suficientemente pequeno, né, de tal forma que toda vida que o xy estiver dentro dessa bolinha centrada em x0 e y0 de raio delta, por um delta tão pequeno tanto quanto eu queira, então o meu f de x vai estar tão próximo do meu L de um fator epsilon, meu f de xy no caso, né? Aqui eu tenho f de xy mais epsilon, que eu tenho, vamos estar só assim, f mais epsilon e aqui embaixo f menos epsilon. Então tão próximo tanto quanto eu queira. Se eu diminuo o raio da bola, eu diminuo o intervalo entre F e L. Se eu diminuo mais ainda o raio da bola, eu diminuo mais ainda o intervalo, o diâmetro do intervalo entre F e L, né? Então, é essa especificamente a noção de limite. Muito bem, então, por definição, o que significa provar por epsilon e delta que esses limites possuem esse formato aqui, né? Provar que, por exemplo, o limite quando 4x, o limite da função 4xy mais 2y2 quando xy tende a 1, 2 é 16, né? Significa mostrar que para todo epsilon positivo existe um delta positivo, de tal forma que se essa diferença acontece, então você também vai ter essa diferença, né, f de x, y, módulo do f de xy menos L, no caso menos 16, menor do que epsilon, né? Então eu consigo achar um epsilon que satisfaça isso aqui, né? Ou eu consigo achar um delta que satisfaça isso para todo epsilon escolhido, né? De onde você começa, você escolhe o lado para onde você vai, né? Então eu tenho que garantir isso aqui, certo? Eu já deixei esse problema feito porque esses são problemas que são são extremamente intuitivos e são precisam de fato de um primeiro input, né? Você precisa ter um V0 para poder conseguir fazer esses problemas de início. Então vamos lá, para o item A aqui, né? Então o meu objetivo é provar que à medida que o xy está tão próximo do 1, 2, tanto quanto eu queira, mas sempre diferente do 1, 2, então a função 4xy mais 2y2 está tão próxima do 16, tanto quanto eu queira, mas sempre diferente do 16, né? Então escolhe um epsilon positivo, certo? Só um minuto. Então, escolhe aqui um epsilon positivo, marcar de azul, né? Vocês sabem que o vermelho, azul e branco não combinam. Então, como essas cores não combinam, vamos marcar isso de azul, né? Então, suponha que eu tenha que a norma de xy menos 1, 2 seja menor do que um delta, tão pequeno tanto quanto eu queira, né? Então eu tenho um delta suficientemente pequeno que satisfaça essa condição aqui, né?
Então se eu ajustar esse cara que está aqui, se eu ajustar esse cara que está aqui do lado, eu posso subtrair coordenada por coordenada e eu vou ter que dizer que a norma de xy menos 1, 2 é menor do que delta, significa que a norma do vetor x menos 1 e y menos 2 é menor do que esse mesmo delta, né? Então agora vamos ver o que acontece em cima da função lá, né? Então vamos lá. Assim, quando eu tomar isso, né? Vou tomar a norma agora da diferença f de x menos L. Se você olhar esse cara aqui, né, esse termo, ele é a norma de f de x menos L, certo? E aí eu vou brincar com essa norma e tentar achar um epsilon, né, que dependa especificamente desse delta, e que limite essa diferença, né? Então, e aí isso vai me garantir a noção de comportamento, porque toda vida que eu pegar um delta pequeno, tão pequeno tanto quanto eu queira, toda vida que eu limitar a bola aqui em cima, eu limito o módulo aqui embaixo, eu limito o intervalo aqui embaixo. Aí eu vou ter essa noção de controle do comportamento e posso dizer que o limite realmente é 16, né? Então vamos manipular algebricamente aqui, né? Então, quando eu fiz, a primeira coisa que eu pensei, e é o mesmo pensamento que vocês têm que ter, é justamente em tentar quebrar os caras aí para conseguir fazer um ajuste em cima deles, né? Então você tem 2y2, você tem 4xy, a priori você pode pensar num produto notável, mas também não seria uma coisa muito razoável. Então eu quebrei esse y2 em duas partes, depois de muitas tentativas, não foi só uma, e vi o que era que ia acontecer. E aí separei dessa forma: y² menos 16 mais y2 mais 4xy, né? Olhando para cá, aí eu vou para a desigualdade triangular. Quando eu venho para cá, via desigualdade triangular, que não é qualquer coisa. A gente tem que lembrar desigualdade triangular. Aquela mesma desigualdade triangular, inclusive, que vocês viram no curso de álgebra linear, mas que aqui é utilizada para números reais, né? Vocês viram a desigualdade triangular utilizada para normas de vetores, que também são números reais, mas aqui especificamente a desigualdade triangular para números reais, né? Então você vem aqui, esse cara aqui é menor ou igual, na verdade sim, para números reais eu poderia colocar até estritamente menor, mas eu preferi colocar menor ou igual para depois a gente ver lá em cima o que vai acontecer. Então isso aqui é menor ou igual, que separa essas duas normas no meio. Então o módulo de y2 menos 16 mais o módulo de y² mais 4xy. Esse cara é um produto notável, eu posso escrever esse cara da forma como está descrita lá, né? Produto notável, produto da soma pela diferença. Então isso aqui é y mais 4 que multiplica y menos 4. Coloquei aqui. E esse cara eu coloquei o y em evidência, ó. Você tem y que multiplica y mais 4x. Aqui embaixo eu posso separar tranquilamente, porque é um produto, então o módulo do produto é o produto dos módulos, aqui é uma igualdade de fato, né? E aqui também o módulo do produto dos módulos. Ó. Pronto. Aí aqui, dessa passagem para cá, eu pensei no seguinte, pô, eu tenho que fazer aparecer sempre alguma dessas duas coisas aqui. Eu tenho que fazer aparecer ou x menos 1 ou y menos 2 e fazer essa comparação, porque é a norma desse vetor que é menor do que o delta, especificamente, que eu tenho como garantia inicial, né? Então, se eu tenho y mais 4, eu posso dizer que eu tenho y menos 2 mais 6. Se eu tenho y menos 4, eu posso dizer que eu tenho y menos 2 menos 2. Aqui da mesma forma, se eu tenho y, eu tenho y menos 2 mais 2. Aqui, se eu tenho... Acho que aqui eu tenho um y a mais, né? Y mais 4, eu tenho um y a mais. Deixa eu apagar esse termo aqui. Que esse aqui tá de gaiato aqui. Vai até sumir um termo ali, então. Mais, né? Aqui eu tenho y menos 2 mais 2. Aqui eu tenho y menos 2. Mais 4x é 4x menos 1. Tem que fazer aparecer um 2 aqui dentro também, né? Só para... Então aqui em vez de ser 4 é 6. Um errinho de conta básico aqui. Você vai mudar só no valor do epsilon lá embaixo, né? Aqui de novo desigualdade triangular. Ó. Isso aqui é menor ou igual que y menos 2 mais 6. Ó, tá aqui embaixo. Só um minutinho. Bem, depois dessa interrupção sobre os animais do fundo do mar, vamos lá, né?
Então aqui de novo, ó, eu pego esse módulo, separo em dois, né? De novo, desigualdade triangular, isso aqui é menor ou igual do que o módulo de y menos 2 mais 6, aqui embaixo. Esse cara é menor que o módulo de y menos 2 menos 2, aqui embaixo. Esse aqui eu apago, né? Porque não tinha... Preciso fazer o ajuste aqui. Esse aqui não fica ao quadrado, vamos lá. Só fazer esse ajuste, ó. Pronto. Fazer esse ajuste, a gente ajusta no braço aqui agora. Ó, aí esse cara é menor, que não é igual, aqui também é menor ou igual. Esse cara menor ou igual ao módulo de y menos 2 mais 2. Só que se você prestar atenção, esse cara aqui também vai ter módulo de y menos 2, né? Módulo de y menos 2 mais 4 módulo de x menos 1 mais 6. Pronto. Agora a gente vai ter que contar os caras, certo? Só que a gente vai ter que contar os caras. Aqui tem um fato que eu não acabei não colocando justamente para que nós pudéssemos discutir aqui, certo? Para que a gente pudesse apresentar para vocês. Deixa eu pegar essa parte de baixo para que a gente possa fazer essa discussão. Então aqui é o seguinte, ó. Existe um resultado que diz que o módulo de qualquer uma das entradas do vetor é sempre menor ou igual do que a norma do vetor. Então se você tem um vetor do Rn, basicamente o seguinte, deixa eu abrir aqui um quadrado para a gente mostrar isso. Isso aqui diz o seguinte, certo? Que é uma coisa também equivalente a dizer que a norma do máximo é menor ou igual do que a norma euclidiana convencional. Então, se você tem um vetor do Rn, tal que esse V tem entradas V1, V2, etc. Vn, então o módulo de Vi é sempre menor ou igual que a norma de V para todo I variando de 1 a n, né? Então isso significa que jamais o módulo de alguma das entradas vai ser maior que a norma do vetor, né? Isso em 2 dimensões é fácil de ver, né? Como se você tivesse, suponho que você tem aqui, você pensar que nenhum dos lados do paralelogramo que você tem um V1 é 1, você tem um V2 é 2, então nenhum dos lados do paralelogramo é maior do que a diagonal desse paralelogramo. Então no R2 é fácil você visualizar isso aí. O problema mesmo é que a norma de V. No Rn fica mais difícil porque você vai ter que sair da intuição geométrica, né? Muito bem. Então o que acontece? Nesse caso aqui, esse cara vai ser menor do que a norma do V, ele vai ser menor do que a norma do x menos 1 do x menos 1 y menos 2, consequentemente é menor do que delta, mais 6. Esse cara aqui é menor do que delta menos 2. Esse cara aqui é menor do que delta mais 2 vezes esse cara aqui vai ser menor do que delta. Se vale tanto para o y como para o x. Esse cara é menor do que delta, esse cara é menor do que 4 delta mais 6. Tá aqui 5 delta mais 6, né? Então quem é que vai ser o meu epsilon? Então você pode tomar o epsilon como sendo justamente essa galera, ou o menor dessa galera aqui. Então você toma como epsilon o menor de todos esses termos aqui, né? Até corrigir aqui embaixo, a gente tem que corrigir porque tinha aquele outro fator. Então seja epsilon o menor desses fatores. Menor de
delta mais 6, delta menos 2, delta mais 2, 5 delta mais 6. Você toma o epsilon mínimo desses caras. E aí de cara você ganha que como todo mundo aqui é positivo, né? Então se você tomar o delta igual ao menor dessas parcelas, você já garante que isso aqui é menor. Aliás, se você garante que o epsilon é a menor desses fatores ou parcelas dos fatores dessas parcelas, você já garante que essa diferença é menor do que epsilon. Né? E aí de fato você prova que o limite quando x tende a 2 de 4xy mais 2y2 é de fato 16. Né? Construtivo, né? A dificuldade, né, ou melhor, o problema quando você está trabalhando com limite é porque você tem que ter um candidato para mostrar que aquele cara é um limite por epsilon e delta, o que é difícil porque nem sempre você tem um candidato a limite. Né? O item B eu deixei aqui como exercício porque é análogo, você vai fazer a mesma majoração. Então você utiliza a mesma majoração. Se você utilizar o mesmo pensamento, utiliza a mesma técnica, sai imediato. Para o item C aqui, esse é interessante, tem um igual lá no livro, né? Só prestar atenção nele. Ó. Quero provar que o limite quando xy tende a 0 de 4xy sobre raiz quadrada de x2 mais y2 é 0. Né? Dado um epsilon positivo, observe primeiro o seguinte. Ó. Dizer que a norma de xy menos 0 é menor do que delta é simplesmente dizer que a norma de xy é menor do que delta. Quando você jogar esse 0 para cá, x menos 0 é x, y menos 0 é y. Então isso aqui é menor do que delta. Só que a gente sabe que a norma de xy é quem? Raiz quadrada de x2 mais y2, então isso aqui tem que ser menor do que delta. Agora vamos lá, vamos olhar lá para a nossa função. Quando a gente olhar para a função, o que eu tenho que garantir? Eu tenho que garantir que o módulo de 4xy sobre raiz quadrada de x2 menos x2 mais y2 menos 0, aqui eu ainda poderia colocar um menos 0, né? Opa, poderia colocar um menos 0 antes de colocar a barra do módulo aqui. Opa. Poderia colocar isso, né? Quando coloquei, tirei, deixei aí como é 0, não preciso colocar, né? A questão é a seguinte, ó, o 4 é positivo, raiz quadrada de x2 mais y2 também é sempre positivo, não negativo, né? Aqui embaixo, mas o módulo de 0 é 0, então calcular o módulo dessa galera todinha significa simplesmente calcular o módulo do xy, né? Então aqui seria dizer que o módulo de 4xy sobre raiz quadrada de x2 mais y2 é menor do que epsilon, significa dizer que 4 vezes o módulo de xy sobre raiz quadrada de x2 mais y2 é menor do que epsilon, porque esse pessoal aqui todinho já é maior ou igual a 0. Agora vamos olhar o seguinte, ó. Eu posso escrever o módulo de x como sendo raiz quadrada de x2 mais y2, né? E aí de novo eu uso aquele resultado lá em cima, né? Que sendo y quadrado maior ou igual a 0, então essa raiz é menor ou igual a essa, né? E a igualdade vai acontecer apenas quando isso aqui for igual a 0, né? Isso aqui também vale para o módulo de y. Essa jogada você tem que fazer para cada uma das entradas, né? Então o que é que você tem? Que eu posso reescrever 4 módulo de x, módulo de xy como sendo 4 módulo de y, isso aqui por hipótese a gente já sabe que é menor do que delta, vezes x sobre o módulo de x sobre raiz quadrada de x2 mais y2. Né? Só que esse cara aqui é sempre menor ou igual a 1. Você pode pensar nesse cara aqui, sei lá, como uma espécie de cosseno de θ, com θ de 0 a π sobre 2. Né? Isso aqui você pode pensar e escrever como sendo cosseno de θ, onde delta pertence a 0π sobre 2. Né? Você pode pensar dessa forma. Certo? Esse cara é menor ou igual a 1, esse cara é menor ou igual a delta, então esse aqui vai ser menor ou igual a 4 vezes delta vezes 1. E aí eu defino o meu epsilon como sendo 4 delta, certo? E aí achei um epsilon para o qual epsilon é igual a 4 delta, para o qual essa função está limitada. Então, de fato, esse limite é 0.
ok? Então, bem construtiva essa solução, né? Prova, demonstração por epsilon ideal. Primeira coisa, você sempre precisa ter um candidato. Se não tiver um candidato, fica difícil. Segundo, você precisa conseguir majorar os elementos em cima dos epsilons e deltas que você precisa definir, né? Ok? Vamos para o problema 2, então. O problema 2 mais interessante. A gente vai ter que calcular os limites específicos. Muito bem, galera. Para o problema 2, ó, ele diz o seguinte: calcule o limite de cada função no ponto indicado. Eu escolhi alguns itens para a gente fazer, né? Porque aqui, basicamente, o que a gente tem que levar em consideração? Primeiro, o limite nem sempre existe. O que a gente sabe? Para o limite existir, ele tem que existir em todos os caminhos, né? Aliás, se o valor dele for o mesmo em todos os caminhos. Então a gente tem que lembrar disso. Primeira coisa, o limite existe se só se tiver o mesmo valor para todos os caminhos. Ou em todos os caminhos, né? Então, se você pegar dois caminhos onde o valor do limite, onde um existe, o outro não existe, ou dois que tenham valores diferentes, você já conclui que o limite não existe, beleza? Então, essa é a técnica aqui. Nesse caso aqui do item 1, ó, se você, o ponto em questão é o ponto menos 1, 2 aqui. Né? Essa função é uma função que está bem definida aqui, é uma função contínua nesse ponto. Né? Esse ponto pertence ao domínio, então se ela é contínua nesse ponto, você já garante que o limite existe. Para o item A, certo? Então observe que f é contínua em menos 1, 2. Como ela é contínua em menos 1, 2, então você já garante que o limite existe. Existe o limite mais. Você diz assim, como é que eu sei se ela é contínua? Você olha se ela obedece à lei de formação. Obedecer à lei de formação é contínua. Se não deu nenhuma indeterminação, ela é contínua naquele ponto. Que o ponto pertence ao domínio, né? Não tem nenhum problema dentro da lei de formação quando você substitui o elemento do domínio lá na lei de formação. Quem é que vai ser o limite, então? Então, o limite, quando xy tende a menos 1, 2, 4x mais y sobre x quadrado mais 3y, né? Vai ser quanto? Isso vai ser, substituindo, né? Vai ser 4 vezes menos 1 mais 2 sobre menos 1 quadrado mais 3 vezes 2, né? Isso aqui dá menos 2 sobre menos 2, sobre 2, 2 não, sobre 5, né? Desculpa. Menos 2 sobre 6, né? 7. 6, 7. Menos 2 sobre 7, ó. Menos 4, menos 2 sétimos. Então tá aqui o valor do limite. Ela é contínua, o limite é esse, não tem nenhum problema com relação ao limite especificamente. No item B, aqui eu já tenho em relação à origem. Então a origem é um ponto de descontinuidade. A primeira coisa que você tem que fazer quando você está olhando limites dessa forma, né? Perceba que f não está definido em 0, 0. Então, nesse caso, como ela não está definida, a gente não tem certeza se existe limite. Diferentemente do item A, né? Não tem certeza sobre a existência. Então, aqui nesses casos, como a gente não tem certeza, é muito mais fácil provar que não existe do que provar que existe. Né?
Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos nos aproximar por dois grupos de pontos específicos no item B aqui. Então, vamos nos aproximar, deixa eu escrever aqui, fazer aqui uma caixa de texto para a gente não ficar digitando, não dá muito trabalho de digitar, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego aqui uma caixa de texto. Um minuto. Então, vamos escrever aqui, ó. Aproximemo-nos por pontos. Primeiro ponto da forma T0 e depois da forma 0T. Ou x0, 0x, x0, 0y, como vocês quiserem chamar aí, né? Não sei como é que o professor está utilizando isso nas notas de aula. Então vamos nos aproximar por pontos dessa forma aqui, certo? Ver o que aqui a gente... Opa! Foi, dá bem. Isso aqui ia travar. Então vamos lá. Se a gente se aproximar por caras dessa forma, vamos nos aproximar por pontos da forma... Primeiro ponto da forma T0, né? Então quem é que nós vamos ter? Então o limite quando xy tende a 0, 0, dos pontos da forma x² menos 4y2 sobre x² mais y² pode ser reescrito como o limite quando t vai para 0. Primeiro eu vou por pontos dessa forma, né? T vai para 0, t² menos 4 vezes 0² sobre t² mais 0². Então isso aqui vai ser o limite quando t tende a 0 de t2 sobre t2, que é 1. Então, por esse caminho o limite é 1. Agora vamos olhar quanto é que vale o limite por esse caminho. Mesmo que dê o mesmo, a gente ainda não tem garantias de que esse limite existe. É só uma tentativa. Mas nós estamos tentando fazer ele furar. Certo? Porque se ele não furar, aí a gente vai ter que procurar outra coisa, achar um outro candidato. Então vamos lá. Primeiro por esse caminho, né? Vou colocar aqui caminho 1. Agora vamos pelo o outro. Vai ser o limite quando xy tende a 0, 0 da função x² menos 4y² sobre x² mais y². Isso vai ser igual ao limite quando t tende a 0. Agora eu vou me aproximar por pontos da forma 0t. Então aqui vai ser, ó, 0² menos 4t², 0² mais t². Isso aqui vai ser o limite quando t tende a 0 de menos 4t² sobre t². Isso aqui é menos 4. Qual é a conclusão que a gente tira com tudo isso, né? A conclusão é que, como esses caras são diferentes, como os valores dos limites são diferentes, isso garante que não existe esse limite, né? Não existe o limite quando xy tende a 0, 0 dessa função x² menos 4y2 sobre x² mais y². Certo? Ok? Então, não existe esse limite. Beleza? Vamos ver um outro item que a gente tem escolhido aqui. Pronto, o item C é um item bacana. O item C é um item bacana. Certo? Vamos lá, eu quero
o limite. Ó, a nossa f de xy como está escrita de um jeito interessante lá. Então a gente vai ter no item C. A gente tem o limite quando t tende a 0. Opa, t não, desculpa, xy. Aqui não vai ter t não. Limite quando xy tende a 0, 0. Ó, seno de xy sobre xy. Aliás, 0, 0 não, aqui é 0, 4, né? Quando xy tende a 0, 4. Certo? Da função seno de xy, seno de xy é x vezes y sobre x, né? Aqui você vai ter que olhar basicamente o seguinte, ó. O que você vai fazer aqui? O que você tem que fazer basicamente, né? Vamos multiplicar. Você pode multiplicar por y em cima e embaixo, você pega o y diferente de 0, né? Como o y está se aproximando de 4, você pode, se y é diferente de 0, então você pode reescrever isso aqui dessa forma. Isso aqui vai ser o limite quando xy tende a 0,4 do seno de xy sobre xy vezes y, né? Por que eu multipliquei por esse y? Porque eu acrescentei um y aqui embaixo, ó. Certo? Agora vamos lá, quando o y se aproxima de 4, quando xy se aproxima de 4, quando xy se aproxima de 0,4, o que nós observamos? A gente se aproxima, a gente percebe que o y se aproxima de 4, né? Se de fato o seno é contínuo, então esse limite pode meio que entrar para dentro dessa função. Isso deve estar escrito nas notas de aula. Eu vi em algum lugar lá dentro das notas de aula, né? Esse cara vai se aproximar de uma coisa parecida com o limite fundamental, né? E esse cara se aproxima de 4, né? Tem a propriedade do limite também que fala exatamente isso. Se existem os limites, limite do produto é produto dos limites. Vocês lembram disso, né? Quando xy se aproxima de 4, fica até melhor para escrever, né? Então a gente tem que o limite quando xy se aproxima de 0,4 do seno de xy sobre xy vezes y pode ser reescrito como sendo o produto desses dois limites, né? É o limite quando xy tende a 0,4 do seno de xy sobre xy vezes o limite quando xy se aproxima de 0,4 apenas de y, né? Então a questão é que quando o y se aproxima de 4, aí aqui a gente faz uma discussão mais subjetiva, né? Uma discussão mais analítica, na verdade. Então quando o y se aproxima de 4, então esse limite se aproxima do limite quando x tende a 0 do seno de 4x sobre 4x, que é o limite fundamental, né? Quando y se aproxima de 4. Esse limite aqui se aproxima disso, né? Só que esse cara a gente sabe que é 1, né? E esse limite aqui tende a quanto? Ó, vermelho não, nada de vermelho.
Então esse cara se aproxima de 1 e esse cara se aproxima de 4. Né? Então esse limite vai se aproximar de onde? Portanto, o limite quando xy tende a 0,4 do seno de xy sobre x é igual ao limite quando xy tende a 0,4 do seno de xy, seno de xy vezes, não é? Xy sobre xy vezes o limite quando xy tende a 0,4 de y. Isso aqui é 1 vezes 4, que é 4. Beleza? Tranquilamente também, não tem problema. Sem nenhum gargalo, vamos dizer assim, né? Já os próximos itens a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado quando for trabalhar com eles. Ok? A gente tem que ter muito mais cuidado quando for trabalhar com os próximos itens, justamente por causa dessas condições mais adversas, né? Vamos lá. Vou trabalhar com o item F agora. Muito bem, então vamos aqui para a questão 3. Ó. É o seguinte, o gráfico da função f de xy, 3x mais y sobre x2 mais y2 mais 1 está representado na figura abaixo. Se você olhar na lista, vai ver lá o gráfico lá. É uma curva interessante, parece um plano contorcido, né? Se você pegasse um plano e fizesse pegasse uma folha do papel e fizesse é que é literalmente isso. Você pega e faz empurra a folha, como se fosse um pano. Você empurra o lençol para baixo e ele se contorce, né? Então, o que ele pergunta é o seguinte: existe o limite quando xy tende a 1,2 de f de xy? Né? E depois, existe o limite quando xy tende a 0,0 do f de xy? Certo? Então vamos lá, o que a gente viu lá no problema 1? Primeiro, se a função for contínua no ponto, não tem o que dizer. Se ela for contínua, existe o limite, né? Será que essa função é contínua no 1, 2? Então assim, primeiro o seguinte, a gente não especificou, mas essa função está definida em todo R2, não tem nenhum ponto onde ela não esteja definida, né? Pelo menos fica subentendido isso. Em tese, ela não estaria definida onde o denominador fosse igual a zero, mas se você olhar, onde é que o denominador pode ser zero? Você olha x2 mais y2 mais 1 igual a zero, implica que x2 mais y2 menos 1, aliás, x2 mais y2 igual a menos 1, né? Só que isso aqui não existe um par de xy que satisfaça essa situação. Então, em tese, o conjunto dos pontos de descontinuidade é vazio, né? Então, ela está definida em todo R2, que sem perca de generalidade a gente pode supor isso, sem qualquer tipo de problema, né? Ok? Além disso, né? O que a gente pode perceber? Supondo que ela está definida em todo R2, em particular ela está definida no 2, né? Então, em particular, um 2 pertence ao domínio da F, né? E por fim, quem é que é o F de 2? F de 2 é 3 vezes 1 mais 2 sobre 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 1, né? Isso aqui vai ser 5 sobre 6. E aí você tem como F é contínua em 1, 2. Essas descargas Torbal, elas são um inferno, viu? Como F é contínua em 1, 2, isso implica
que existe o limite quando xy tende a 1, 2 da nossa f de xy, né? Então, beleza. Existe vale 1/6 ainda mais, né? E, 1/6 não, 5/6. Beleza? A questão, assim, para 1, 2, mas também para 0, 0, né? Ele quer saber se isso vale para 0, 0 aqui, ó. Eu tinha tentado pegar um caminho específico, mas a lógica é a mesma também. Será que... Porque a minha questão é a seguinte, será que eu conseguiria achar um caminho para o qual esse limite desse uma coisa diferente, né? Mas de fato eu não achei, não tem como. Esse limite ele vai dar 0, né? Por onde você for ele vai dar 0 realmente, né? Sem problema aí. Não tem como isso não acontecer aí, certo? Tranquilamente, porque quando ela é contínua, aí o argumento é o mesmo também. E como ela é contínua em 0, 0, o limite existe e é o valor da função lá. O problema é se ela não for contínua no ponto. Se ela não for contínua, aí sim, aí você tem uma dúvida, mas não é o caso aqui, né? Assim, para 0, 0 existe? Existe. A resposta é existe. Por quê? Pois f é contínua em 0, 0. Se ela é contínua, existe o limite. Você não consegue achar um ponto aí onde ela tem algum problema, um ponto de descontinuidade, né? E mais limite quando xy tende a 0, 0 da minha f de xy é igual ao f de 0, 0, que é 0, né? Então ela é contínua aqui. Então aqui, só para tentar fechar o caixão dessa questão de existe ou não existe o limite, né? Como eu disse, é muito mais fácil você provar que não existe do que provar que existe. Mas se for para você provar que ele existe, uma saída é tentar verificar se ela é contínua, né? E sempre lembrar que se f é contínua, então existe o limite. F é contínua em x0 e y0, né? Porque a continuidade, assim como o conceito de limite, é um conceito pontual, né? Se ela é contínua em x0 e y0, implica que existe o limite quando xy tende a x0 e y0. Isso também vai para dimensões maiores, 3, 4, n, tá? De f de xy. Percebam o sentido, se ela é contínua, existe o limite. A recíproca nem sempre é verdadeira. A gente tem funções onde a gente ainda não encontrou nenhum, né? Mas a questão é a seguinte, se não existir o limite, ela não pode ser contínua. Mas o fato de existir o limite não garante que a função é contínua naquele ponto específico, certo? Tem que tomar cuidado com o sentido. Então, esse eu vou abrir uma exceção. Não, vou botar de ciano aqui. Tá de cinza. Ok? Então, cuidado com o sentido. Cuidado com o sentido dessa implicação. O fato de existir o limite. Se existe o limite. Não ficou legal, né? Tá de preto. Aqui não ficou legal de cinza. Se é contínuo, existe o limite. Mas se existe o limite, quando xy tende a x0, y0 da f de xy, isso não implica que a função é contínua, certo? Primeiro, para a função ser contínua, o x0 e y0 tem que estar definidos dentro do domínio da função e tem que coincidir com o valor da função nesse ponto, né?
A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, ok? Vamos lá. O problema 4 é um problema interessante porque aqui a gente já vai utilizar um outro tipo específico de limite, né? Vamos lá. Calcule caso exista o seguinte limite, certo? Tem o limite quando x e y tende para 4 ou 0 da função cosseno de 1 sobre x menos 4 quadrado mais y menos 4 quadrado aí, ok? Então, observe que aqui não é 0, 0. Para todo xy diferente de 0,4, o que eu vou ter? Eu vou ter que esse fator, primeiro, se xy é diferente de 0,4, isso aqui não é 0 aqui embaixo, então essa função está bem definida, né? E mais, como é um cosseno, eu tenho que ela está dentro do intervalo menos 1. Então, menos 1 menor ou igual que o cosseno de 1 sobre x menos 4 quadrado mais y quadrado menor ou igual a 1. Ou seja, essa moça aqui ela é o que a gente chama de uma função limitada, né? Além disso, o que eu tenho? Além disso, nós temos que quando o nosso xy tende para 0,4, certo? Então, x4 menos 16, x quadrado menos 16 vai tender para 0, né? Olha aí, então eu tenho uma coisa que é limitada vezes uma coisa que vai para 0. Portanto, limite quando xy vai para 4, 0 de x quadrado menos 16. Vou escrever melhor. Portanto, como cosseno x menos 4 quadrado mais y quadrado 1 é limitada e a outra vai para 0, né? Ou seja, o limite quando xy tende a 4, 0 de x quadrado menos 16 a 0, nós vamos ter que o limite quando xy tende a 4, 0 de x quadrado menos 16 vezes o cosseno x menos 4 quadrado mais y quadrado cosseno é igual a 0, né? Justamente porque, e aí vamos observar aqui, essa moça é limitada e essa vai para 0, então esse limite todo é 0, né? Sabe disso, uma função, limite de uma função que é limitada vezes uma que vai para 0, o limite todo dá 0, né? Essa aqui está controlada, mas essa vai para 0, então leva tudo para 0. Muito bem. Seguindo adiante aqui, né? Calcule esse limite caso exista, né? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que olhar para essas funções separadamente. Ó. A gente vai olhar aqui a função. A priori você tem duas funções trigonométricas, né? Você tem a tangente e tem o seno, certo? Mas você tem que prestar atenção no seguinte, ó.
Às vezes as pessoas olham para esse problema, tentar quebrar a tangente como sendo seno sobre cosseno, mas a saída não é bem essa. A saída é você ter de fato essa mesma percepção lá do problema 4. Certo? Então observe o seguinte. Ó. Primeira coisa que você tem que perceber. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que a tangente ela não é uma função limitada. Ela é até periódica, mas não é uma função limitada. Ela não é como o seno e o cosseno, que estão dentro do intervalo menos 1. Certo? Não é. Mas, quando o x se aproxima de zero, a tangente vai para zero. Se vocês lembrarem, a tangente é uma abjeção. A tangente ela é uma abjeção, por exemplo, do menos π sobre 2, π sobre 2 na reta. A tangente escrita dessa forma, menos π sobre 2, π sobre 2, aliás, aberto, né? Não é fechado não, esse não determina. Aqui é abjeção. Né? O grafo da tangente, para quem não lembra, é uma coisa desse tipo. Você tem aqui, e você tem menos π sobre 2, π sobre 2, ela faz uma coisa desse tipo. Isso aqui são assíntotas, elas se tornam assíntotas, então você vai ter uma coisa desse tipo. Opa, não ficou. Deixa. Moça, olha o gerente aí chegando chateado, te perguntando por que o caixa tá parado. Pronto. Elas são assíntotas e essa função faz isso. Ela faz uma coisa desse tipo. Ó. Vem, ela faz isso. E aí você repete, você pega esse pedaço e cola, sai tuc, 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 tanto pro lado esquerdo como pro lado direito, você sai colando. Né? E aí ela é até periódica, mas não é limitada. Né? Você vê que ela vem do menos infinito, vai até o mais infinito lá em cima. Ok? Aqui você tem x, tangente de x, certo? Ok? Aqui ela não, jamais vai tocar essas retas aqui, não vai passar desse. São duas assíntotas, duas paredes mesmo que limitam esse gráfico, tá? Mas o seno é limitada. A gente sabe que para xy diferente de 0, 0, para xy diferente de 0, 0, para xy diferente de 0, 0, o seno esse seno é limitado, né? Você tem também a mesma coisa. Você tem menos 1 menor ou igual ao seno de 1 sobre módulo de x mais módulo de y menor ou igual a 1. Né? Então ela é limitada. E aí a gente usa o mesmo princípio. Então, como o seno de 1 sobre módulo de x mais módulo de y é limitado e o limite da outra é 0 e a outra vai para 0, né? E o limite quando xy vai para 0, 0 da tangente de x é 0, então o limite todo vai para 0. Então o limite quando
xy vai para 0, 0. Tá tangente de x vezes o seno de 1 sobre módulo de x mais módulo de y, isso tudo vale 0. Beleza? Pronto, tranquilão, né? Só você ter essa percepção de que a tangente não é uma função limitada, beleza? O problema 6, ele diz verifique a existência ou não de cada limite. Aqui a gente já está no R3, ó. Aqui a gente já está no R3. Eu quero a existência quando XYZ vai para 0, 0. Então a gente já sabe que o possível ponto de descontinuidade é a origem nesse caso, né? Então vamos fazer esses dois aqui. Vamos fazer o B e o D. O A e o C são análogos do pensamento, tá? Então vamos lá. Ó. O que a gente vai fazer? Vamos olhar para o item B, né? De novo, a mesma tática, a mesma técnica. Qual é a nossa ideia, né? Para o limite existir, a gente tem que pensar em alguma estratégia que me faça concluir que aquele resultado existe realmente para quaisquer caminhos que eu tomar, aquele resultado independe dos caminhos que eu tomar, ou então eu vou realmente partir para a estratégia de provar que ele não existe. E aí, tentando partir para a estratégia do fato de que ele não existe, a minha tentativa é sempre pegar dois caminhos distintos, mostrar que o limite ou não existe ou possui valores diferentes. Não tem outra forma. Então vamos lá, vamos para o item B aqui, né? No item B, se você pegar os caminhos da forma... Vamos lá. Pronto. Se você pegar os caminhos da forma no item B, tomemos os caminhos da forma. Os caminhos da forma T00 e 0T0. Esses já são suficientes. Esse aqui a gente já mata no item B. Só de cara você já percebe. Ó. Então vamos lá. Quando você tomar o limite, então observe, né? Quem é que vai ser o limite? Nesse caso, vou fazer lá embaixo. Então, nesse caso, pelo caminho 1, quem é que vai ser o limite quando XYZ tende a 0, 0, 0 da minha f de XYZ, né? Esse aqui vai ser o limite quando t tende a 0 dos caras da forma, ó. T2 mais menos, né? O y é 0, né? O y é t, t é 0. Então, menos 2z quadrado, mais 3z quadrado, 3z quadrado. 3z quadrado. Sobre 2t2 mais 4 vezes 0 quadrado mais 0 quadrado, né? Então isso aqui vai ser o limite quando t tende a 0 de t2 sobre 2t2. Então isso aqui vai ser, quando t2 dividir por t2, isso aqui vai ser 1/2. Ok? Agora quando a gente fizer a segunda parte, vamos nos aproximar pelos pontos da forma 0t0 e ver quanto é que vai dar esse limite. 2. Então o limite quando XYZ tende a 0, 0, 0, a função f de XYZ, isso vai ser o limite quando t tende a 0 dos pontos da forma 0t0. Então x é 0 e y vale t e z é 0. Então vai ser 0 quadrado menos 2t quadrado
mais 3 vezes zero quadrado. Tudo isso sobre um denominador da mesma forma. 2 vezes zero quadrado mais 4t quadrado mais zero quadrado. Então esse vai ser o limite quando t tende a zero de menos 2t2 sobre 4t2, t diferente de zero, então próximo de zero tanto quanto isso aqui, mas sempre diferente de zero, mais isso aqui dá menos 1/2. Daí, como os limites são diferentes, por caminhos distintos, né? Como os valores dos limites são distintos, a gente conclui que não existe limite quando x, y, z tende a 0, 0, 0 da função f de x, y, z, né? Ok? Para o próximo item, o item D, ele é um item bem interessante, porque a gente vai ver que vai convergir para um número muito conhecido nosso. Então vamos lá, você pega, a gente tem f de x, y, z como sendo 1 mais x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a 1 sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, né? Certo? E o nosso objetivo aqui é fazer esse cálculo, é calcular o valor do limite quando x, y, z vai para zero da função f de x, y, né? Então esse é o nosso objetivo, calcular esse limite, né? Então antes de calcular esse limite, vamos fazer o seguinte, vamos dar outro nome aos bois. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar de R. Então denotemos por R esse número, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, certo? Você tem obviamente que esse R depende de x, y e z, né? E que a gente ganha que esse R é maior ou igual a zero, certo? Não tem como esse R ser, por exemplo, um número negativo, ele é uma soma de quadrados, né? Mas o que eu quero que vocês percebam aqui quando a gente faz isso, aqui a gente pode reescrever essa função f, né, da seguinte forma. Nós podemos escrever f da seguinte forma, né? Então essa f ela passa a depender apenas de r, né? Esse r obviamente é um r de x, y, z, mas eu vou olhar exclusivamente para r, né? É um r de x, y, z, mas ela passa a depender só de r e ela vai ser escrita dessa forma, vai ser 1 mais r elevado a 1 sobre r, certo? E mais, quando eu calculo tomando o limite quando x, y, z vai para zero, automaticamente isso aqui também faz com que o r vá para zero, né? Então eu posso reescrever o meu limite lá em cima, certo? Dessa forma eu já tenho dessa forma. Então, portanto, não ficar repetitivo. Portanto, o que a gente vai ter, eu tenho que o limite
quando XYZ vai para 0, 0, 0, a minha função f de XYZ, isso aqui pode ser reescrito como sendo o limite quando r vai para 0, de 1 mais r elevado a 1 sobre r. Esse cara aqui é ninguém mais, ninguém menos, né? Aqui, obviamente, não existe o limite quando x vai para 0, por exemplo, quando r vai para 0, por exemplo, à esquerda. Toda vida que ele for para... como ele é uma soma de quadrados, esse limite ele é unilateralmente para a direita, né? Você pode pensar dessa forma, porque x² mais y² mais z² é sempre positivo, é sempre não negativo, né? Você pode pensar isso aqui mais de um jeito ou de outro. Isso aqui é ninguém mais, ninguém menos do que a constante neperiana, ou seja, é o E. Então aquele limite lá em cima existe. Mais que isso, ele vale E. Interessante. Portanto, assim, o limite quando XYZ vai para 0, 0, 0, de 1 mais x² mais y² mais z² de 1 sobre x² mais y² mais z² é a constante neperiana. Beleza? Muito construtivo isso, bacana, né? Bem, eu vou encerrar a primeira parte do nosso vídeo, já está com mais de 1 hora, né? A gente tinha combinado da outra vez que a intenção é que os vídeos não tivessem mais de 1 hora, justamente para não ficar muito enfadonho, porque senão e fica difícil para fazer upload aí, viu? Assim, um vídeo desse aqui tem tranquilamente 400 MB aí, então a gente vai evitar ter vídeos com muito mais de 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora no máximo, para que vocês consigam assistir o vídeo, beleza? Então valeu galera, até a nossa próxima gravação aí, aguardo vocês, até mais, valeu, falou.